Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Capítulo 1. Diz assim, a partir do versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz, que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Oremos. Senhor, visita-nos mais uma vez com teu Santo Espírito, desvenda nossos olhos para contemplarmos o que a tua palavra tem a nos dizer nesta noite. Que possamos, após este sermão, encontrarmos rumo, direção para a nossa maneira de enxergar o mundo e viver no mundo. Assim oramos, agradecidos pelo Espírito Santo. Assim oramos. Amém. O versículo 18 do capítulo 1, que nós não lemos, mas que é importante não só para entender os versículos de 1 a 14, que é o que nós nos propomos analisar nessa noite, serve para analisar o livro de João como um todo. Como um todo. O versículo 18 diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Nessa série de pregações sobre o Evangelho, sobre Jesus, que tentam responder, obviamente, a cada domingo, a pergunta: quem é Jesus? Tem o objetivo de nos fazer enxergar a importância de entendermos quem é Jesus. Porque, como temos dito há 2 pregações, não é? O conhecimento do Evangelho, que se reduz ao conhecimento de quem Jesus é um conhecimento que transforma nossas vidas. Não podemos conhecer Jesus de forma verdadeira, genuína e iluminada pelo Espírito Santo e continuarmos os mesmos. O confronto com o conhecimento de Jesus, de sua obra principalmente, não só pela sua personalidade, não só pelo que ele foi e representou historicamente, mas pela sua pessoa e obra. Quando conhecemos e entendemos que sua obra é uma obra de salvação e de redenção do gênero humano, da pessoa humana,
Então nossa maneira de ver a vida, nossa maneira de enxergar a vida, nossa maneira de nos enxergarmos, nossa maneira de encararmos o trabalho, a maneira como nós encaramos a nossa vida diária, como um todo, muda. Portanto, não dá para você conhecer Jesus e ao mesmo tempo continuar o mesmo. O conhecimento da pessoa e obra de Jesus provoca mudanças. E mudanças o tempo todo. Não é mudança só hoje, ponto final. É mudança o tempo todo. Por isso a igreja precisa do Evangelho e precisa responder essa pergunta diariamente. Quem é Jesus não é uma pergunta que a igreja precisa responder para resolver um problema que ela está enfrentando com relação à sua maneira de conceber quem é Jesus. Não, ela precisa responder essa pergunta para ela sobreviver aqui, seja lá onde for. A igreja só sobrevive enquanto ela se alimentar desta pergunta: quem é Jesus? Tua espiritualidade depende da manutenção dessa pergunta: quem é Jesus? Tua devoção depende da manutenção dessa pergunta: quem é Jesus? Tua ética depende da manutenção desta pergunta: quem é Jesus? Tua apreciação da arte, da cultura, do trabalho, da sociedade, depende da tua manutenção desta pergunta: quem é Jesus? Isso precisa ser respondido hoje, amanhã e todos os dias da nossa vida. E dentro de tudo aquilo que a gente tem falado sobre Jesus, o Jesus como pré-existente, o Jesus como extraordinário, hoje nós vamos falar do Jesus encarnado. Vamos falar propriamente de uma doutrina importante para a fé em Jesus Cristo. Uma doutrina que é importante não só para compreendermos quem é Jesus, mas para entendermos o que a sua pessoa e obra realizou de forma extraordinária, ao ponto de mudar nossa sorte, mudar nosso caminho. Mas para isso, eu queria primeiro, antes de atacarmos propriamente cada versículo desse texto, em conjuntos, em partes, eu queria primeiro recuperar um ponto fundamental que está por detrás de toda essa discussão no prólogo, nessa pequena introdução que João oferece do seu evangelho. Se você já leu outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você já vai descobrir que João é diferente de todos os outros. Enquanto os outros começam com a genealogia, tentando buscar ali a sua origem histórica e étnica, com base na sua genealogia, João, ele trata de apresentar Jesus para os seus leitores como aquele que estava no princípio. Quando o texto bíblico começa dizendo en arché en ho logos, no princípio era o logos. Esse en arché é a tradução que a Bíblia grega, chamada Septuaginta, fazia do texto, do Antigo Testamento, que são as primeiras palavras de Gênesis. Como começa Gênesis? No princípio. Não podemos perder isso de vista. Para João, o evangelho que ele vai anunciar é um novo começo, é um novo princípio, é o início de algo novo, é um novo povo, uma nova criação. Jesus está inaugurando um novo tempo. Por isso o evangelho de João começa como Gênesis começa, anunciando exatamente aquele que no princípio realiza a redenção, realiza a sua obra. E uma das coisas curiosas, e a gente teve a oportunidade de há pouco tempo estudar um pouco o livro de Gênesis, e a gente pode perceber a relação de Gênesis com João, capítulo 1, de uma maneira muito clara e explícita. Por exemplo, quando a gente lê Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, o que a gente descobre? Que no princípio Deus criou os céus e a terra, porém a terra era sem forma e vazia, era o famoso tohu, vavohu, não é? E as trevas, o que aconteciam com elas? Elas tomavam conta do contexto. E então, a criação de Deus principia em termos de trabalho diário, com um primeiro ato que inaugura, não é, os 7 dias da criação, com o haja luz.
É impossível a gente ler, por exemplo, os primeiros versículos de João e não recuperar isso. João começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A luz resplandece nas trevas. João quer que você e eu, não só eu e você, mas os seus leitores originais, associem claramente o fato de que Jesus está ligado à criação em primeiro lugar, antes de estar ligado à redenção. A primeira coisa que João quer que a gente preste atenção é de que antes de olharmos para Jesus como Deus Salvador, precisamos encará-lo como Deus Criador. Somente o Deus Criador pode ser o Deus Salvador. Enquanto você não crer que Jesus Cristo não é apenas alguém que veio resolver o problema do pecado do homem, mas Ele é o Criador dos céus e da terra, o mediador de toda a criação, sem o qual nada haveria de ser. Enquanto você não reconhecer Jesus como Criador ou como Deus, você não o reconhecerá como teu Salvador. O pressuposto para reconhecer a obra redentora e remissora de Jesus é a obra criadora de Jesus. Só aqueles que acreditam que Jesus é o Criador podem crer na sua redenção. Quando a gente diz que Jesus é o Criador, a gente então fica diante de uma das maiores e mais importantes profissões de fé que um cristão pode fazer. Profissão de fé é esta, que levou muitos a serem condenados pelo imperador. Porque quando o imperador romano dizia que eles tinham que se curvarem diante dele como Kyrios, como o Senhor, e esse é o nome grego para o Senhor, Kyrios. Kyrios era a tradução para o nome de Deus na Septuaginta, a Bíblia grega. Então eles não poderiam se curvar diante do imperador, sabendo que o que lhes era pedido era se curvar diante do imperador, como eles se curvavam diante do seu Quírios, diante de Deus. Então não é à toa que muitos cristãos eram lançados às arenas justamente pela sua convicção, não apenas de que Jesus era um mero homem, mas de que Jesus era Deus. E aqui nós estamos diante de um grande problema. Esse é o problema que coloca o machado na raiz de toda a nossa intelectualidade. O fato de que Jesus é Deus. Todos os concílios da igreja, em especial o concílio de Calcedônia, que digamos assim, cristalizou a crença básica de toda a cristandade, se pautou exatamente numa confissão que nenhum cristão pode abrir mão, que é a confissão de que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Ele não pode ser ora Deus, ora homem. Ele não pode ser metade Deus, metade homem. Ele não pode ser uma mistura de Deus e homem. Ele não pode ser duas pessoas, uma pessoa que é o homem, uma pessoa que é Deus. Ele é uma pessoa, mas é a pessoa Deus e a pessoa homem. A pergunta mais importante é por que os cristãos se preocuparam tanto com a afirmação de que Jesus é Deus? Por um motivo muito claro, meus irmãos. Deus é invisível. Onde está Deus? Onde está Deus? Essa é a pergunta que você, quando está pensando sobre Deus, se faz. Mas essa é a pergunta que quando você está em sofrimento, em tragédia, também se faz. As perguntas que as pessoas se faziam em Auschwitz era exatamente essa. Onde está Deus? Elas querem enxergar Deus. Elas querem ver Deus não apenas quando elas estão com questões intelectuais sobre a existência de Deus. Elas querem ver Deus quando elas estão sofrendo, elas querem ver Deus quando a sua fé está em jogo, elas querem ver Deus quando as suas convicções estão estremecidas, elas querem enxergar Deus quando elas estão enfrentando
tribulações, elas querem enxergar Deus quando elas estão sufocadas pelo desespero, elas querem enxergar Deus quando elas estão sufocadas pela dúvida, elas querem enxergar Deus quando falta confiança, elas querem enxergar Deus quando elas não têm firmeza na vida, elas querem ver Deus quando não conseguem absolutamente confiar em nada neste mundo, elas querem ver Deus quando o chão se abre, elas querem ver Deus quando elas estão, parece que caindo num abismo, elas querem ver Deus. Parece que ver Deus nos acalma. Ah, se pudéssemos ver Deus. Ah, se pudéssemos enxergar seu rosto. Ah, se pudéssemos enxergar suas mãos. O que seria de nós se pudéssemos enxergar os atos de Deus? Se a mão de Deus não fosse invisível. Queremos ver Deus, mas Ele é invisível. Você sabe que Deus é tão invisível quanto os nossos pensamentos? Deu um tilt aí? Era de propósito. Nossos pensamentos são invisíveis, graças a Deus. Já pensou se você entra num elevador, não é? Ou em qualquer lugar, e aí o pensamento da pessoa fica visível para você em cima da cabeça dela? Imagina você conversando com aquele seu amigo ordinário, sabe? Que te ama, sabe, com aquela faca assim, te abraça com aquela faca, né? O abraço da morte. Você já imaginou você poder olhar em cima da cabeça dele, só um pouquinho em cima da cabeça dele, e ver todos os pensamentos dele? Que coisa maravilhosa seria, não? Ou não. Imagine, sua esposa ia saber realmente quem você é, o que ela realmente pensa de você. E vice-versa. Eu acho que seria o caos. Ainda bem que Deus deixou os nossos pensamentos trancados em nós mesmos. Porque nos deu a possibilidade de revisá-los, corrigi-los, modificá-los. Mas eles são invisíveis. Mas parece que Deus nos deu um outro dom, que vem acompanhado deste dom de pensar. Pensamentos são invisíveis. Mas Deus não nos trancou em nós mesmos de uma tal maneira que as pessoas não pudessem saber o que estamos pensando. Então Deus nos deu uma coisa chamada logos, quer dizer, linguagem, verbo, palavra. E o que a gente faz com palavras, verbos, linguagem? Guerra, brincadeira. Maledicência, fofoca, não, brincadeira. O que a gente faz com a linguagem? Nós materializamos os pensamentos, tornamos os pensamentos visíveis. Pelo menos os que queremos que se tornem visíveis. Quem já teve a oportunidade de dar aula e dar alguma palestra ou ensinar alguma coisa? Não precisa levantar a mão, eu sei que alguns aqui já dão aula, dão palestra, ensinam, etc. Vão entender muito bem o que está se passando comigo agora. Né? Você prepara, obviamente, uma aula, você prepara, como eu preparo constantemente um sermão. Então você estabelece uma ordem dos seus pensamentos. Não tem ninguém ali, só você e seus pensamentos. Eles são invisíveis para todo mundo, menos para você. Você entende os teus pensamentos. E então você começa, não sei se você já teve essa oportunidade, já teve essa experiência, começa a dar a sua aula, começa a dar o seu sermão, ou começa a ensinar. E aí você dá a primeira frase, a segunda frase, e o semblante das pessoas parecem cair. E aí, do semblante caído, elas começam a pôr o dedo assim. E aí você vê aquela cara assim, procurando que lá no horizonte entender alguma coisa. Acabou, né? Porque nessa hora nem você já está entendendo mais o que você está falando. E aí você diz assim, puxa vida, não é o caso hoje, viu, irmãos? Fiquem tranquilos. Não fique preocupado com isso, não. Mas você fica desesperado, por quê? Puxa vida, há poucos instantes esse pensamento estava tão claro. Mas por que agora esse pensamento não está tão claro como estava antes? Porque quando a gente tenta traduzir o que a gente pensa, a gente não consegue dizer tudo o que a gente precisa dizer ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Quando a gente vai falar,
é que a gente descobre, não é, os nossos equívocos, os pensamentos errados. Então, por isso que a gente tem que aprender a ter amigos. Amigos são tão bons. Não é? Porque a gente pode conversar e a gente pode expor os pensamentos equivocados que ficam trancados em nós mesmos. Faça amigos, seu problema é amizade. Você precisa ter pessoas para conversar. Não existe pensamento e desenvolvimento do pensamento se você não conversar, se você não dialogar. Porque você precisa expressar o pensamento. Você precisa encarnar teu pensamento. Teu pensamento precisa ganhar carne, teu pensamento precisa ganhar materialidade, senão as pessoas não vão entender você. Por isso que quando as pessoas não entendem, você tem que refazer o teu trajeto, tem que voltar ao dever de casa, pensa de novo, pensa direito. Agora se expressa corretamente. Por quê? O teu maior exercício é um só. Não é falar o que todo mundo já sabe com palavras que ninguém entende, mas é o contrário. É fazer com que as pessoas te entendam. E quando alguém te entende, puxa vida, que coisa maravilhosa, não é? Quando alguém nos entende, isso significa que nós nos expressamos de uma maneira adequada. Se expressar significa fazer com que alguém nos entenda. Fazer com que alguém entenda o que a gente está pensando. E se eu dissesse para você que Jesus é os pensamentos de Deus? E se eu dissesse para você que tudo que Deus pensa de você está expresso em Jesus? E se eu dissesse a você que tudo o que Deus quer fazer e dizer a você está expresso em Jesus? E se eu dissesse para você que em Jesus está nele a palavra suficientemente que ele nos legou para sabermos tudo o que ele pensa sobre nós? E se eu dissesse para você que se você quisesse saber o que Deus pensa sobre você, tudo isso está em Jesus, o que mudaria em você? O que mudaria em sua mente? Deixe-me explicar isso melhor. Toda a nossa semântica, ou seja, a teoria dos significados ou do sentido, o estudo do significado das coisas, né, tem basicamente a sua origem em alguns filósofos, em especial os filósofos chamados estoicos. Eles desenvolveram uma teoria importantíssima, que se rende até hoje. Até hoje tem discussão sobre isso. E de uma maneira muito simples, os estoicos diziam o seguinte: existem dois tipos de logos, dois logoi. Um é o logos endiatetos. O que é esse logos endiatetos? Eu vou explicar. É o logos mental. É um significado mental. É uma coisa que só existe na sua cabeça. Mas como é que a pessoa entende esse logos mental, esse significado mental? Quando você dá um outro logos para ela. E que outro logos é esse? O logos que os estoicos chamavam de logos proforikos. Quando você diz o que você pensa numa palavra. Então eles entendiam a linguagem sempre nessa dinâmica. A linguagem está sempre baseada no logos. A comunicação está sempre baseada no logos. A revelação está sempre baseada no logos. O logos, então, é o fundamento da comunicação, é o fundamento da expressão, é o fundamento da razão, é o fundamento do sentido das coisas. Então, se você tem um pensamento, esse pensamento é um logos. Mas quando você fala, ele é um outro logos. A diferença de um logos para o outro é que esse logos da mente não revela nada a ninguém, não diz nada a ninguém, porque ele está inteiramente presente em você, só em você. Mas o logos que a gente profere, o logos que a gente encarna, o logos que a gente exterioriza, esse é comunitário. Esse é aquele que quer expressar o que antes ninguém teria acesso se não fosse por meio dessa expressão. Por isso a base da comunicação é o logos que se comunica, é o logos que se transforma em fala. Agostinho, no livro 10 das Confissões, do capítulo 1 ao 6, ele fala da distinção entre dois tipos de verbo, e ele vai chamar um de verbum mentis, verbo aonde? Na mente.
e um verbo et vocibus et carnis, na voz e na carne, encarnado. O que é o verbo encarnado na linguagem de alguém? É um pensamento que se tornou expresso, que agora se tornou visível, materializado. Eu posso entender o que alguém está pensando, porque se alguém me falou o que estava pensando. Imagine você, que quando João escreve o primeiro capítulo, versículo em diante, ele está usando exatamente essa palavrinha, logos. E ele diz exatamente isso: no princípio era o logos, no princípio era o verbo. Mas o que ele diz logo em seguida? Que o verbo estava com Deus, e conclui dizendo, e o verbo era Deus. Isso explode com a cabeça de qualquer estoico, de qualquer ser humano que pensa a linguagem apenas desta maneira. Tem muita gente que acha que Jesus é apenas uma expressão dos pensamentos de Deus. Tem muita gente que acha que Jesus é apenas a expressão do amor de Deus. Tem muita gente que só consegue dizer que Jesus estava com Deus, que Jesus estava no princípio com Deus, que consegue entender que Jesus é a expressão dos pensamentos de Deus acerca do homem, de que Jesus é a expressão do que Deus quer dos homens. Mas não é suficiente você dizer que Jesus Cristo é apenas o pensamento de Deus que agora se torna comunicado a você pela obra de Jesus. Não. E por que te digo isso? Por dois motivos. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia logo em seguida, em João, capítulo de número 14, versículos 7 a 14, diz o seguinte: se de fato me conhecesseis, também conheceríeis meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco que ainda não me conheces. Quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede em mim. Eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai, e eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. É interessante como Jesus, ele responde à pergunta de Filipe, quando ele diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe não consegue enxergar Deus em Jesus. Não consegue enxergar o Pai em Jesus. Jesus diz, há tanto tempo estou convosco, você não vê. É possível olhar para Jesus e não vê-lo como Deus. Se você correr os olhos para o final, um dos textos que a gente tem constantemente citado nesses últimos dias, que é João capítulo 20, versículo 24 a 29, você vai recuperar um texto importantíssimo, que confirma exatamente isso, quando diz, a partir do versículo 24 do capítulo 20, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então, os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu, se eu não o vir, o sinal dos pregos nas mãos, e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos, e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse, Pai seja convosco. Depois disse a Tomé, coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente.
Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Parece que todo o movimento de Jesus confirma aquilo que um dia Lutero disse: quando Deus quis se revelar de uma maneira mais clara e escrachada possível, Ele se escondeu em Jesus. O que isso significa? Que toda a revelação que podemos ter em termos suficientes de Deus está dada em Jesus Cristo. Jesus é a máxima revelação de Deus. Hebreus capítulo 1 diz exatamente isso. Diz que Ele é a exata expressão do ser de Deus. De outra forma, no passado Deus havia falado pelos profetas, mas agora Deus fala através de seu Filho, que é a expressão exata de seu ser. No entanto, mesmo Deus falando através de Jesus, mesmo Deus comunicando os seus pensamentos através de Jesus, mesmo Deus nos ensinando através de Jesus, não é suficiente olharmos para Ele como aquele pelo qual Deus nos ensina. É preciso dar um passo além. Não é suficiente você olhar para Jesus e achar que Jesus é um grande mestre, um grande pensador. Não é possível você achar que Jesus é apenas uma boa linguagem de Deus, uma boa maneira de se pensar sobre Deus. É preciso ir além, é preciso estilhaçar a lógica, é preciso acreditar que Jesus é Deus, e você não vai conseguir fazer isso se não for por uma obra do Espírito Santo de Deus. Ninguém pode crer que Jesus é Deus se não for pelo Espírito Santo. Não temos condições racionais de entender isso. Porque para nós a linguagem funciona exatamente assim. Existe o pensamento e existe a expressão do pensamento. Mas o que João nos disse? João disse o seguinte: no princípio estava o pensamento de Deus. E ele estava com Deus. Mas o que esse pensamento é? Deus. Aquilo que comunica a Deus, aquilo que revela a Deus, é Deus. Quer um exemplo? Isto aqui revela a Deus? Isto aqui revela a Deus, sim ou não? Amém. Temos alguns crentes aqui. Muito obrigado. Isto realmente revela a Deus. Mas alguém aqui se curva diante deste livro para adorar? Alguém oferece louvor e adoração a este livro? Óbvio que não. Se amamos este livro, e se fazemos deste livro a fonte de toda a nossa convicção, é porque ele nos diz quem é Deus e só. Mas Jesus não apenas nos diz quem é Deus, Ele é Deus. É preciso olhar para Jesus como Deus. E o que significa olhar para Jesus como Deus? Olhar para Jesus como Deus significa entender o que João disse exatamente com a encarnação do Verbo. Veja, quando a gente olha para o prólogo de João, ele vai caminhando exatamente mostrando, em primeiro lugar, que este Logos que é Jesus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele estava no princípio com Deus, criando todas as coisas. Ele é o mediador da criação, tudo foi feito por intermédio dele. Ele participa daquele movimento todo de Deus vencer as trevas. Lembra das vezes que nós nos referíamos aos atos de Deus na criação, nos atos de Deus em Gênesis, sempre vencendo as trevas, sempre vencendo o caos. O objetivo de Deus é no final vencer o caos, conquistar o caos, vencer as trevas. Por isso o texto todo vai caminhar dizendo: a luz resplandece nas trevas, as trevas não prevalecem contra ela, as trevas não a vencem. No entanto, o texto conclui de uma maneira interessantíssima, dizendo que este verbo que estava no princípio com Deus,
Esse verbo estava no mundo, o mundo que foi feito por ele. E a grande pergunta é, como ele estava no mundo? Ele estava no mundo como qualquer um de nós. Ele estava no mundo com carne e ossos. Ele estava no mundo com pele. Ele estava no mundo com tudo aquilo que qualquer homem possui em seu corpo, em sua materialidade. Jesus estava visível para todo e qualquer homem. Tinham alguns hereges que diziam que Jesus era uma espécie de fantasma. Isso já está presente logo em 1 João, por exemplo, a luta com os falsos mestres, que exatamente negavam que Jesus havia estado entre nós em carne, negavam a carnalidade de Jesus, negavam que Jesus tinha vindo em carne. E é interessante o fato de sabermos que o que afirma exatamente a verdade sobre Jesus é o fato de que ele esteve aqui como cada um de nós, em carne, em osso. Ele foi visto. Ele passou por aqui. Ele esteve diante dos seus discípulos. Mas os seus discípulos não conseguiram enxergar, pelo menos durante um momento de sua caminhada com Cristo, que eles estavam diante do Criador do universo. Me parece que para ver Jesus como Deus, é preciso mais do que boa vontade. É preciso mais do que querer. É preciso ser transformado para ver Jesus como Deus. Quem vê Jesus como Deus, enxerga o amor de Deus. O versículo 14 diz que este verbo se fez carne. Nós sabemos que esse verbo é Deus. Nós sabemos que esse verbo estava com Deus. São as duas informações que ele nos dá no início do prólogo. Mas isso não é suficiente, continuamos com o mesmo problema. Deus é invisível, como poderíamos vê-lo. O que nos faz ver Jesus não é o fato de que ele estava com Deus na criação, e muito menos o fato de que Jesus é Deus. O que faz com que a gente veja Deus é a encarnação do Verbo de Deus. É o fato de que Jesus se fez homem. E aqui, meus irmãos, a maior de todas as lições que o Evangelho nos dá acerca da humilhação do Verbo de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz que Paulo estava enfrentando na igreja de Filipenses uma espécie de movimento de pessoas que são muito raras de se encontrar na vida, pessoas orgulhosas, vaidosas, pessoas altivas, pessoas que se acham. E elas estavam procurando os melhores lugares, as melhores ocasiões de se mostrarem melhores e superiores aos outros. Então Paulo diz à igreja, vocês precisam ter a mesma atitude que Jesus teve. E muitos acham que a atitude que Jesus teve foi uma atitude simplesmente simples de se fazer, esvaziar-se. E aí todo mundo canta, eu quero me esvaziar, eu digo, eu quero me esvaziar. Você não sabe nem o que é isso, irmão. Você está cantando coisa que você nunca entendeu na vida e nunca vai entender. Nenhum de nós pode saber o que significa se esvaziar. Eu estava lendo um tempo atrás, e com isso eu vou caminhando para o término, um livro de um filósofo italiano chamado Gianni Vattimo. E ele desenvolveu uma ideia chamada pensiero debole, que é o pensamento fraco. Não é? E lá pelas tantas ele diz que esse pensamento se fundamentou em Filipenses 2,5. E ele diz que esse pensamento se fundamentou exatamente no fato de que Jesus se esvaziou. E então nós, seres humanos, deveríamos pensar e viver com esse esvaziamento, seguindo exatamente o modelo de Jesus que é se esvaziar. Todas as vezes que eu lia isso no livro, nossa, me dá uma vontade de cochichar no ouvido dele. Ô Gianni, você pegou o texto errado, você escolheu a palavra errada. A palavra importante aqui não é esvaziar-se. A palavra importante aqui é outra. A palavra aqui não é kenosis, é importante, que é a palavra para esvaziamento. A palavra importante aqui é frônesis, a atitude. A gente acha que a imitação de Cristo
que vai nos tornar semelhantes a Ele é o esvaziamento. Meu irmão, o esvaziamento é uma experiência só Deus pode ter. Você não é Deus. Você já é vazio por natureza. Não dá para esvaziar o que já é vazio. Então ele está olhando um monte de gente vazia, se achando. Ele está dizendo, não é esvaziar. É Jesus que precisa se esvaziar, porque Ele é Deus. Você não é Deus, você não tem que se esvaziar de nada. Então qual é a atitude que deveríamos ter, que foi a que Cristo teve? A de humilhar-se em obediência, se tornando servo de Deus. Jesus assume a forma dos homens, e Ele encarna com um só objetivo: obedecer a Deus. Por que a gente precisa ver Jesus como Deus? Porque se a gente não vê Jesus como Deus, suas palavras serão vazias. Suas palavras não terão o poder de Deus. Serão meros ensinos éticos, orientações morais para a vida. E hoje tem gente que ainda usa as palavras de Deus, e as palavras de Jesus em especial, para oferecer mensagens de autoajuda, mensagens positivistas, mensagens de encorajamento superficial e não o encorajamento real que a gente precisa, que vem acompanhado, em primeiro lugar, do reconhecimento da divindade de Jesus. É preciso ver Jesus como Deus, porque quem vê Jesus como Deus, na hora da dor, na hora do sofrimento, vai lembrar da cruz. Quem vê Jesus como Deus, na hora da tentação, vai lembrar de Jesus no deserto, sendo tentado por Satanás. Quem crê em Jesus como Deus, vai ver Jesus orando continuamente no jardim do Getsemane, não só uma vez, não só duas, mas constantemente, até mesmo no momento mais derradeiro da sua prova, que seria entregar seu corpo para morrer em nosso favor. Quem consegue crer que Jesus é Deus, vai ver Jesus orando, e vai orar como Jesus, vai vencer a tentação como Jesus venceu a tentação, e vai, acima de tudo, carregar a cruz como Jesus carregou. Como você vê Jesus? Você vê Jesus como um mero homem, como uma mera palavra, como uma mera expressão do pensamento de Deus, ou como o próprio Deus? Se você vê Jesus como Deus, então você pode dizer que não somente Ele encarnou, mas, como diz o texto, Ele tabernaculou, Ele habitou entre nós, Ele fez sua tenda entre nós, Ele habita entre nós. A grande pergunta é: onde está Jesus? Se você não crê em Jesus, como você vai ver Jesus agora, aqui? Tem muita gente que acha que a gente vê Jesus olhando para a igreja. E aí diz que o corpo de Cristo, então, é a igreja, então estamos vendo Jesus. Mas não tem respaldo bíblico para isso. Não vemos Jesus quando vemos a igreja. Então a grande pergunta é: como vemos Jesus? Vemos Jesus quando lemos a palavra de Deus. E lendo a palavra de Deus, encontramos um Jesus que andou pelo mesmo mundo que nós andamos, que viveu as mesmas necessidades que vivemos. Um Jesus que chorou a morte de um amigo. Um Jesus que teve ira quando trataram a casa de Deus de uma maneira extremamente equivocada. Um Jesus que perdoou os seus algozes quando estava na cruz. Um Jesus misericordioso e compassivo que permite que um homem que tem um grito instaurado na garganta e que não para de gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E então ele vai e pede para que aquele homem chegue até ele e pergunta: que queres que eu te faça? Podendo ter curado aquele homem, podendo ter dito assim: para de me encher, eu tenho uma missão. Então, então tá, receba a cura, enxergue logo, não me deixe seguir meu caminho. Não, Jesus que para tudo o que está fazendo
e diz: que queres que eu te faça? Que não quer só fazer o milagre, quer dar voz para quem não tem voz, quer curar o interior de alguém que não se faz ouvir. Um Jesus quebrantado, um Jesus que ora, um Jesus que sabe lidar com aqueles que estão perseguindo, que sabe lidar com aqueles que estão no seu calcanhar, que querem derrubá-lo. Será que você não é tentado na sua vida? Veja Jesus olhando as Escrituras sendo tentado por Satanás. Será que você não é perseguido no mundo à sua volta? Veja Jesus sendo perseguido por fariseus e escribas. Mas se você quer ver Jesus desta maneira, você precisa ler as Escrituras e ao olhar para Jesus nas Escrituras, não apenas enxergar Jesus como alguém que diz quem Deus é, mas mais do que isso, é preciso enxergar Jesus como o Deus que veio até nós. E não veio até nós vestido de Papai Noel. Veio até nós para comunicar os pensamentos de Deus. E o mais importante pensamento de Deus é de que Ele veio recolher para si um povo. Um povo que Ele quer chamar de filho. Mas um povo que não quer mais Ele seja esse povo marcado pela etnia, pelo sangue, pela cor da pele. Mas um povo que é marcado pelo fato de que recebeu a Jesus como Filho de Deus. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus o receberam. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram da vontade da carne, não são de uma linhagem humana, mas nasceram da vontade de Deus. Não são como aqueles que Nicodemos pensava ser nascidos de novo, como se fosse um processo biológico, voltar novamente para o ventre materno. Não, são aqueles que nascem do alto, são aqueles que nascem do céu. E se você pode ver Jesus hoje, e ao olhar para Jesus, saber que Ele é Deus, você também tem uma outra origem. Você é filho dos céus, você é filho da luz, você é filho de Deus. E esse é o motivo pelo qual poderíamos passar o resto de nossas vidas com as nossas mãos levantadas a Deus, dizendo: obrigado, Senhor, porque eu só posso crer que Tu és Deus, por causa da graça que foi derramada sobre o meu coração. Jonas, eu não consigo crer que Jesus é Deus. Eu não consigo acreditar que Ele é Deus. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não fizer a obra na tua vida, você não vai conseguir crer jamais que Jesus é Deus. Mas, se você está hoje aqui e diz: eu quero crer em Deus, eu quero crer que Jesus existe, eu quero crer que Deus existe, eu quero crer que Jesus é o Filho de Deus, eu quero crer que Jesus é Deus. E ao mesmo tempo está dizendo: me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Talvez o que mais a gente precise é de quebrantamento. Quebrantamento da nossa racionalidade. Quebrantamento da nossa maneira logicista de lidar com a revelação. De colocar a revelação de Deus entre quatro paredes e dizer: Jesus, é dessa maneira, da maneira que eu quero pensar. De uma maneira que não me faz quebrar absolutamente nenhum paradigma. Esse Jesus é o Jesus da sua imagem e semelhança. Mas o Jesus que revela a Deus é aquele que coloca um machado na nossa inteligência, que faz a gente se perguntar: Senhor, como Tu pode ser ao mesmo tempo a expressão dos pensamentos de Deus e ao mesmo tempo Deus? Como Tu pode ser homem e Deus ao mesmo tempo? Tem uma música do Estênio Marcius que eu gosto muito. É uma música que ele descreve, com essa imagem eu termino a nossa mensagem de hoje. A imagem de Jesus cansado. E ele está deitado, né, cansado. E é interessante que
ele vai descrevendo o olhar dele para Jesus enquanto homem, o olhar de Jesus enquanto exaurido por conta do trabalho que ele precisa realizar, mas ao mesmo tempo um Jesus que precisa se levantar, ir até a multidão, mas ele vai à multidão para fazer algo mais glorioso do que a gente possa imaginar, não para dar milagres para essa multidão, não para dar para aquela multidão o que aquela multidão precisa, mas para ir até aquela multidão, para perdoar os seus pecados. Você precisa saber que Jesus é Deus, para você conhecer o perdão de Deus, para você conhecer a graça de Deus, para você não ser mais torturado pela culpa, para você não ser mais torturado pelo peso dos seus pecados. Você precisa saber que Jesus é Deus para que o pecado não seja maior e te sufoque. Você precisa saber que Jesus é Deus para você conhecer o perdão de Deus. Não apenas saber do perdão de Deus, mas crer que Deus perdoa e perdoa através de Jesus. Que a morte de Jesus na cruz do Calvário não foi a morte de um mártir, não foi a morte de um líder religioso, foi a morte do Cordeiro de Deus que expiou os nossos pecados naquela cruz, que cobriu os nossos pecados naquela cruz. O sangue de Jesus é eficiente, o sangue de Jesus é suficiente, porque a graça de Jesus é suficiente, a graça de Jesus é plenamente capaz de nos salvar. Uma gota deste sangue é suficiente para cobrir a nossa multidão de pecados. A graça de Jesus é salvífica, a graça de Jesus é maravilhosa, a graça de Jesus nos salva dos pecados, a graça de Jesus salva o nosso eu dos nossos pecados, a graça de Jesus nos redime. Você precisa reencontrar a graça novamente, você precisa encontrar novamente o prazer na presença de Deus, você precisa encontrar vida novamente na presença de Deus, você precisa se reencontrar com Deus novamente, e só tem o Evangelho como caminho para você. A porta é estreita, o caminho é estreito, e esse caminho exige de mim e de você nada mais, nada menos do que tudo, todo o nosso coração, toda a nossa vida, tudo tem que estar nas mãos de Deus. E hoje a palavra de Deus nos diz que Jesus é Deus, e isso faz a gente entender plenamente porque está ali do lado, sentado na frente da coletoria, um coletor de impostos sentado, e de repente passa Jesus, como o Deus de Abraão, que um dia se dirigiu a Abraão e disse: sai da tua terra e vai para a terra que te mostrarei. Parece que aquele homem que está sentado está agora diante de alguém que é Deus, porque este alguém não se apresenta, não diz eu sou Deus, esse alguém simplesmente diz: segue-me. E a Bíblia diz que aquele coletor de impostos se levantou e seguiu a Jesus. Puro silêncio. Não há discurso, não há apelo. Desculpa se você gosta do apelo. Jesus não faz um apelo dizendo: você quer me aceitar? Não. Jesus olha para ele e dá uma ordem: segue-me. E para seguir a Jesus, precisa saber que quem está dando essa ordem. E quando Jesus é Deus, e Ele nos fala, não tem palavra, não tem discurso, não tem eu preciso antes fazer algumas coisas, preciso antes me acertar. Não. Quando Jesus é Deus, e isso é claro para você, e você ouve Ele te dizer: segue-me, você levanta e o segue. Simples assim. E a tua vida muda de uma tal maneira que você nunca mais é o mesmo. O que eu mais quero que essa igreja prove é de um evangelho que transforma, de um evangelho que muda. Não um evangelho que vai fazer você sair daqui animadinho, mas vai fazer você sair daqui sabendo que alguma coisa tem que mudar aqui dentro. E o sinal dessa mudança é a obediência, é seguir a Jesus.